Amores, então na página 17 do livro de geografia, esse quadrinho rosinha que tá aí, vocês podem grifar também, tá? Que ele vai estar falando para vocês o que é umidade relativa do ar. Então, aqui tá escrito, né? É uma relação que se faz entre a quantidade total de vapor de água que está na atmosfera e a quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue capturar naquele momento, tá bom? A umidade relativa do ar vai ser importante pra gente? Com certeza, meus amores. Quanto mais seco, mais problemas respiratórios. Se a gente tiver uma baixa umidade no ar, a gente vai ter muitos problemas respiratórios. Onde a gente vai ter a menor concentração de umidade no ar? Nos grandes centros urbanos, tá? Por isso que a gente, dentro das cidades, vai ter mais problemas respiratórios. Você pode ver que no campo a gente vai ter menos. Agora, na cidade, a gente vai ter, que é uma loucura. Não tem um aqui que não tem um it na vida. Ou renite, sinusite, bronquite, um it alguém vai ter, tá? Sempre porque a gente vai ter... Quando tá seco, né? Eu também tenho isso. Então, a gente vai ter esse problema aí respiratório nos centros urbanos. Então, vamos fazer. Eu não vou apresentar, senhor Matheus. Leia o texto abaixo e responda ao que se pede. Quanto tempo o corpo aguenta sem água? Vamos ver. Em um país como o Brasil, em pleno verão... Em um país como o Brasil, em pleno verão, com altas taxas de temperatura e umidade relativa do ar, não dá para resistir mais do que 4 dias. No frio, esse tempo pode chegar a 7 dias, dependendo, claro, das condições físicas de cada um. Para se ter uma ideia, a perda média de água do ser humano é de cerca de 2 a 2,5 litros por dia, que saem na urina, fezes e suor. Em dias quentes, chegamos a perder o dobro disso. Pois bem, quando você sente sede, é porque já teve de 1 a 2% do seu peso perdido em água. Quando essa taxa passa de 5%, a pessoa começa a ter sérios comprometimentos clínicos, afirma o médico e fisiologista Renato Lutufo. No calor, 4 dias a seco significam uma perda de mais de 20% do peso corporal, risco de morte imediata. Esportistas precisam ficar ainda mais atentos, pois a saída de líquidos é muito rápida. Há casos de morte por desidratação entre atletas que não se hidrataram por 2 horas, diz Lutufo. Então, olha só como o consumo de água é importante pra gente, tá? A gente consome água, gente, em todos os lugares. Não é só bebendo água, não. Porque às vezes vocês chegam pra mim e falam assim, mas eu não bebo um golinho de água no meu dia. Nunca bebo. E como é que eu tô viva aqui até hoje? A água tá em todos os lugares. No arroz que você come, no feijão que você come, nas frutas que você come. Então, em todo lugar você vai ter a presença de água, tá? Tudo que você consome. Às vezes você não vai consumir diretamente, mas você pode consumir indiretamente, certo, amores? Então, vamos lá. Por isso que vocês não morrem aí desidratado, porque não bebe copo d'água. Mas vocês consomem de forma indireta às vezes, né? Claro que é muito melhor quando você consome de forma direta, certo? Então, a gente vai ter esse consumo de água presente. Então, vamos lá. Os fatores climáticos, como a temperatura e a umidade, são importantes para o ser humano. O texto diz que no verão brasileiro há altas temperaturas e alta umidade relativa do ar. Então, vamos ver o que ele vai perguntar pra gente. Segundo o texto, qual é o tempo que o corpo aguenta ficar sem água no verão? 4 dias. 4 dias, tá, amores? Então, a gente vai colocar, segundo o texto, podemos ficar até 4 dias. Em média, quanto o ser humano perde de água por dia? 2,5 litros de água. De 2 a 2,5 e no verão pode dobrar, não é isso? Em dias quentes? Certo, amores? Vamos para 3.
O calor e a falta d'água, desidratação, segundo o texto, pode ocasionar risco de morte às pessoas? Sim ou não? Sim. Sim, né? Pois a gente pode perder até 20% da massa corporal no verão, e aí, meu filho... E o risco ainda é maior nos esportistas, porque eles vão perder água muito mais rápido, tá bom? Porque como eles têm um constante movimento ali, se eles ficam muito tempo sem beber água, acaba prejudicando a saúde deles. Então, gente, sempre que o professor fala, gente, traz a garrafinha d'água, bebe água quando vocês estão fazendo exercício, é por isso, porque a gente tá perdendo mais água. E se a gente não repõe essa água que a gente tá bebendo, que a gente tá perdendo, quer dizer, a gente vai acabar prejudicando a nossa saúde automaticamente. Isso é uma coisa automática. Eu fiz, perdi. Certo, amores? Então, é muito importante o consumo de água, tá bom? Então, vamos lá. 18 agora. Página 18, galera de cowboy. Ele trocou a câmera. Sim. Vamos lá. No inverno, as baixas taxas de umidade relativa do ar são um problema. Lembrando que a umidade relativa do ar é a quantidade de vapor que a atmosfera conseguiu reter naquele momento, em relação à quantidade máxima que poderia existir na mesma temperatura. A tabela a seguir mostra os horários propícios para se fazer atividade física dentro das condições de umidade relativa do ar. Então, se eu falo para vocês assim, olha, pode existir um dia seco com chuva? Claro que pode, meus amores. Pode estar chovendo, mas por estar frio não vai ter vapor de água. Se não tem vapor de água, a umidade relativa do ar vai estar baixa, tá bom? Então, não vai ter uma umidade ali. Certo, amores? Por isso que no inverno, às vezes, a gente usa aqueles vaporizadores. Por quê? Tá colocando vapor na nossa atmosfera. Tá aumentando, tá bom? A gente não respira água líquida. A gente respira água no vapor, na verdade? Sim ou não? Tá bom? Então, o importante é que a água esteja no estado gasoso e não no estado líquido. Então, às vezes, pode estar chovendo, sim. Certo, amores? Por isso que é importante vocês saberem a diferença. Pode estar chovendo e a umidade está baixa? Pode. Se não tiver vapor na atmosfera, não vai ter umidade no ar, tá? Então, vamos lá. Então, olha aqui. Atividade física e umidade relativa do ar. São Paulo, mês de julho, que é o período que a gente está no inverno, né? Então, a gente vai ter ali, ó, no horário das 11 às 15, a gente vai ter de 20 a 30%. Das 10 às 16, a gente vai ter de 12 a 20%. E menos de 12% tem que interromper as atividades, tá bom, amores? Então, olha aí, muito preocupante. Se a umidade tiver menos de 12%, a gente não pode fazer nenhum exercício físico, certo? Porque fica perigoso pra gente. Então, vamos lá. Em uma escola, o horário de aula de educação física do 6º ano do ensino fundamental é na segunda-feira, das 2h30 às 15h15. Em uma tarde de inverno, segunda-feira, a umidade relativa do ar chegou a 17%. Diante dessas condições, é possível realizar as aulas de educação física? Por quê? Dá, gente, pra fazer? Você pode morrer sufocado. Não, é possível, só que você tem grande chance de morrer. Exato, né? Fazer você pode. Você nem pode andar que você já morre. É, quando tá muito seco, quem tem asma sofre bastante também, né? Por isso que no inverno a gente sofre mais. Não é porque tá frio, é porque não tem umidade, tá bom? Então, gente, não tem condições de vocês fazerem atividades físicas, porque Então, não vai ser possível atividade física, porque a umidade vai chegar a 17%, ou seja, vai estar em alerta, tá? Então, a gente deve evitar esse horário das 10 às 16, e tá bem no horário...
Então, a gente vai ter aí um alerta, porque vai estar dentro do horário das 10 às 16 horas, então não se deve fazer nenhuma atividade física, tá? Então, na 4 ali da página... Que página que a gente tá? 18? 18, isso mesmo. Então, na 18, a gente vai colocar que não devemos fazer atividade. Não devemos fazer atividade, pois estamos no estado de alerta. Certo, amores? Uhum. Vamos então falar sobre pressão atmosférica, tá? O que isso quer dizer? Por que é importante a gente saber? O que isso vai influenciar na nossa vida? Então, vamos ver, tá? Estamos na página 18 ainda. Pressão atmosférica e o vento. Vimos que a quantidade de vapor de água que o ar retém depende da temperatura e da pressão atmosférica. Mas o que isso significa? Na atmosfera é possível que o vapor de água se transforme em água líquida, porque o ar tem elementos e substâncias capazes de reter o vapor. Assim, se o ar possui elementos e substância como vimos, ele também tem massa e, consequentemente, ele vai ter peso, certo? Se o ar tem peso, o que está sobre a superfície da Terra, ele pressiona a Terra. Sim, nesse exato instante, você tem uma coluna de ar sobre seus ombros pressionando, tá? Apesar da gente não sentir, a gente vai ter também. A gente divide espaço com o ar, certo, amores? Então, vamos lá. O peso que o ar atmosférico exerce sobre todos os seres vivos e sobre os objetos presentes na superfície da Terra é chamado de pressão atmosférica. Essa parte aqui vocês podem grifar, tá bom? Ai, agora dá para apresentar, né? A gente não tá mais nos exercícios. Peraí, deixa eu apresentar aqui para vocês, para poder mostrar onde é que é para grifar. Onde até onde mesmo? Eu esqueci agora. Eu vou mostrar. O peso até a pressão atmosférica, né? Lá Isso, embaixo, amor. Ó, essa parte aqui... No quadrinho lá embaixo. Lá embaixo, exatamente. Certo, amor? Vocês estão vendo? É porque demora um pouco para apresentar. Mas daqui a pouco aparece aí para vocês. Pressão, peso e gravidade. Então, vamos ver aqui o quadrinho especial que o livro didático vai mostrar pra gente. Então, vamos lá. Você já deve ter ouvido alguém mencionar a palavra pressionar em alguma situação. Algo como, pare de me pressionar, ou você está fazendo pressão demais. Essa palavra traz várias imagens à nossa mente. Desde alguém sendo mentalmente comprimido por algo ou alguém, até a imagem mais física dessa compressão. Algo como ilustrado ao lado, tá vendo? Estão pressionando o alfinetinho no dedo da pessoa. Parece que a agulha pode perfurar a pele... Parece que a agulha pode perfurar a pele do dedo a qualquer instante se continuar sendo pressionada, não é? Agora, repare que na imagem abaixo, a impressão de que a pele será perfurada com a pressão é menor. Por que será? Os cientistas descobriram que há uma relação entre pressão, área e força. Quanto maior for a área e menor será a pressão exercida sobre ela, maior será a força necessária para fazer pressão nela. O inverso é verdadeiro. Quanto menor for a área, maior será a pressão sobre ela e será necessária uma força menor para pressionar. Tá parecendo aula de física, né? Então, como vocês estão vendo, a cabecinha do alfinete, ela vai ter uma maior área, por isso ela vai ter menos pressão. Já a ponta do alfinete, como vai ser uma área bem limitada, bem pequenininha,
a pressão no dedo vai ser maior. Então, quanto maior a superfície, menor a pressão. Quanto menor o contato ali, a área, né? Maior vai ser a pressão. Certo, amores? Em outras palavras, é isso. Então, nessa aqui, a gente pode grifar essa parte aqui, tá? Continuando, né? Então, como a gente pode ver, aqui é a cabeça, né? Do alfinete. E aí, a gente vai ter a ponta, que é a agulha. Que vai estar falando aquilo que eu falei pra vocês. Então, vamos para esse parágrafo aqui, tá? Mais para baixo. Mas o que é força? Retomando a definição do físico bem famoso na história, Isaac Newton. Acho que vocês já ouviram falar dele, né? De forma bem simplificada, a força é tudo aquilo que faz um corpo que tem massa passar de estado de repouso para movimento, ou do estado de movimento para o de repouso. Então, por exemplo, aqui, né? O meu estojinho está paradinho, certo? Sim? Quando ele cair aqui, ó, ele saiu do estado de repouso, ou seja, do estado que ele estava parado, pra cair, tá? Quebrou seus lápis. Você não tirou Quebrou ele os do estado de lápis, né? repouso. Não quebrou não, porque tá na superfície macia. Mas, enfim, aqui, ó, eu saio de um estado de repouso que ele tá parado pra cair, certo? Então, essa força que foi exercida, no caso aqui do nosso estojinho, foi a força da gravidade, tá? Lápis bonitinhos. Então, gente, a gente vai ter aí a diferença. Então, qual força que foi aplicada? A da gravidade. Por quê? Porque ela levou o meu estojo pro chão. Certo, amores? Então, essa vai ser a questão. Então, precisa de uma força para que o objeto se movimente. Ou fazer com que o objeto que está se movimentando pare, também vai precisar de uma força. Ok, amores? Então, vamos lá. Se você tivesse que mover um armário aqui na Terra, teria que fazer muito mais força do que se tivesse que movê-lo na Lua. Por quê? A força gravitacional lá vai ser muito menor, né? Não tem como comprovar isso experimentalmente, mas se você ver nos filmes, na Lua tudo parece ficar menos pesado. E sabe por quê? Porque a gravidade na Lua é menor do que a da Terra. Catavento, eu acho que era. Uhum. Quer dizer, prof, lá no Catavento tinha uma balança que te fala qual seria seu peso em outros planetas. Ah, é verdade, tem mesmo. Porque a força gravitacional, gente, que vai dizer pra gente quando a gente tá pesando, certo? Dependendo da sua força, vai ser menor ou maior, certo? Então, vamos lá. Só essa parte que é importante vocês saberem, certo? Agora, saindo desse quadrinho azulzinho aqui mais pra baixo, né? Um ar mais pesado empurra o ar mais leve, ou seja, a diferença de peso entre as massas de ar provoca a diferença de pressão. Quanto mais massa de ar, maior o peso do ar e maior a pressão que ele exerce. Quanto menos massa de ar, menor o peso do ar e menor a pressão que ele exerce. Essa diferença de pressão provoca um movimento do ar, esse empurrão que o ar mais pesado dá no ar mais leve. Percebemos esse movimento do ar naquilo que chamamos de vento. Essa parte vocês podem grifar, colocar um amor, um coração, um chuchuzinho aí do lado, tá bom? Certo, amores? Então, o que vai provocar o vento? A diferença de pressão, certo? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim? Vem o ar mais pesado. O ar mais pesado vai lá e empurra o ar mais leve. Quando ele dá esse empurrão, ele faz o movimento. Igual, por exemplo, eu sou bem mais pesada que a Aninha. Se eu dou empurrão nela, coitadinha, vai parar em outra cidade, não é verdade? Então, isso daí vai ser a mesma coisa com o ar também. Tá bom? Porque eu vou ter uma força maior
do que ela e por isso ela vai voar para outro planeta, coitadinha, pesa meio quilo, coitadinha, né? Então a gente vai ter aí uma diferença muito grande e por isso que isso vai acontecer. A mesma coisa que acontece com o humano também vai acontecer com o ar. Tranquilo isso, amores? Não. Então tá bom. Amores. Tô falando com o Pedro, que ele tá falando que só ele tá correndo enxatartada. Amores, um beijo, um queijo. Até a próxima aula, tá bom? Finalmente.